to see this. O programa Destaque está recebendo aqui nos nossos estúdios hoje, com muito prazer, o professor Nelson Fernando Pacheco da Rocha. Ele nasceu em Caracas, Venezuela, atualmente exerce o cargo de pró-reitor da Universidade de Aveiro, em Portugal. É também presidente do Conselho Diretivo SA da Saúde, coordenador da Comissão Científica SA de Ciências da Saúde, e em 92 fez seu doutoramento em Engenharia Eletrotécnica, ramo de telecomunicações, pela Universidade de Aveiro. Ele é responsável por alguns projetos, entre eles o que visa a introdução de serviços avançados de telecomunicações no apoio a pessoas idosas, deficientes visuais e mentais, e também no sistema baseado em computadores Palmitop para a introdução de deficientes mentais no mercado de trabalho, entre outros. Professor, inicialmente, muito obrigado pela sua visita aqui à Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa, Destaque. E, inicialmente, o que é que o senhor, qual a finalidade da sua visita aqui no Brasil, no Ceará, especialmente na Faculdade Integrada da Grande Fortaleza? Nós temos, de alguma maneira, apostado em Universidade de Aveiro na criação de parcerias. Hoje em dia, o conhecimento e a formação já não são coisas, não devem ser encaradas como ilhas isoladas. E, portanto, é a nossa estratégia fomentar acordos, quer dentro de Portugal, e temos acordos com algumas universidades portuguesas, para trabalharmos em conjunto. E eu julgo que, por vezes, é mais difícil, apesar de estarmos mais próximos, as pessoas estão de costas viradas. E eu encontrei aqui no Brasil alguma abertura para exatamente a colaboração em projetos comuns, e há já no passado algumas colaborações pontuais. E, portanto, o meu esforço de vir aqui foi tentar pegar nessas colaborações pontuais, estruturá-las, dar-lhes outra dinâmica, porque acho que é extremamente importante o esforço conjunto. Não é possível fazer nada sozinho, portanto, nós somos poucos. E em áreas como a área da saúde, é necessária uma grande massa crítica. E, portanto, eu não acredito que uma universidade só por si, sozinha, tenha a massa crítica suficiente para ir além da média. Como encontrei aqui boas receptividades já no passado, portanto, a minha ideia foi vir cá e tentar fomentar e tentar definir um conjunto de programas para incentivar essa parceria. Eu acredito que, começando com coisas pequeninas, nós, dentro de 2, 3 anos, podemos estar a fazer em conjunto coisas grandes. Portanto, para mim, o objetivo número 1 é parcerias, fortalecer parcerias. Professor, costuma-se dizer que é mais fácil mudar um cemitério do que uma universidade. As universidades do mundo, né, andam a passo de tartaruga, enquanto a tecnologia da comunicação e da informação andam a passos de gigantes. E como foi que o senhor se interessou por essa área de tecnologia, especificamente dentro desta área de saúde? Como é que o senhor conseguiu trazer, entende, essa sua vontade de trabalhar dentro desta área?
Digamos que tem a ver, todo o meu percurso foi um pouco de oportunidades. Eu julgo que quando escolhi o meu ramo, eu estava muito indeciso entre arquitetura e engenharia. E fui para a engenharia eletrónica pura e simplesmente porque na minha universidade havia uma faculdade com engenharia eletrónica e se quisesse ir para a arquitetura teria que ir para Lisboa ou Porto. Fiz a minha carreira como engenheiro eletrónico, fui docente no Departamento de Eletrónica e Telecomunicações da Universidade de Aveiro, fiz o meu doutoramento em Eletrotecnia, ramo de Telecomunicações. Pelo meio, trabalhei no Centro Europeu de Investigação Nuclear, exatamente a criar redes de alta velocidade para o transporte dos dados físicos, dos dados das experiências físicas dos aceleradores, com requisitos muito especiais. Estamos a falar de altas energias e, portanto, eram redes de fibra óptica. Mas acho que no dia em que eu acabei o meu doutoramento, eu estava um pouco farto da tecnologia. E, portanto, tinha sido tecnologia pura e dura. E eu acho que inverti a minha atividade a pensar também nas pessoas. E o objetivo foi tecnologia sim, mas tecnologia e pessoas. E daí ter-me virado um pouco como é que eu posso utilizar a tecnologia para facilitar a vida das pessoas. Nomeadamente, o que veio à cabeça, como é que nós podemos auxiliar as pessoas com deficiência a ultrapassar algumas das suas limitações. Como é que podemos pôr a tecnologia ao serviço das pessoas com deficiência. E daí alguns projetos com idosos, nomeadamente projetos em que permitia uma maior facilidade de comunicação, utilizando a videoconferência, projetos que de alguma maneira também pudessem auxiliar pessoas com deficiência mental, uma espécie de, digamos assim, de prótese, o termo não é correto, mas uma espécie de prótese intelectual para a realização de determinadas tarefas. E foi muito gratificante porque pela primeira vez eu via coisas que desenvolvia como engenheiro a ter impacto na vida dessas pessoas. Eu tenho, por exemplo, uma experiência que ainda dura, que foi em colaboração com a Universidade de Leiden, na Holanda. Utilizamos um palm top para auxiliar pessoas com deficiência mental a realizar determinadas tarefas relativamente complexas. Portanto, as pessoas esquecem-se do que podem a seguir e, portanto, ou não sabem o que é que têm a fazer a seguir. O palm top transmitia pictogramas que indicava que tarefas é que tinha que fazer. E, por outro lado, tinha algum sistema de alarme para caso a pessoa esquecesse e tudo mais. E para mim foi muito gratificante, por exemplo, numa experiência com esse palm top, um indivíduo, um miúdo com uma deficiência mental profunda e que foi treinado a utilizar o palm top para fazer uma sopa. E a experiência decorreu na Universidade de Leiden, ensinaram o miúdo a fazer sopa com essa ajuda. Depois ele foi para casa e quis fazer a sopa. E foi muito gratificante, quando lá estive, ter aparecido os familiares a agradecer-nos o facto de termos feito um dispositivo eletrónico que tinha permitido àquele miúdo fazer a sopa para a família, o que tinha sido uma coisa muito, muito gratificante e para mim também foi muito gratificante. É óbvio que tem aqui alguns problemas éticos, são questões complexas e mesmo hoje, por exemplo, dispositivos que nós desenvolvemos, eu sinto a obrigação de continuar a dar apoio. Às vezes algum dispositivo avaria e eu tenho que arranjar de alguma forma de o remediar porque criaram-se elos tão grandes entre essas pessoas e os dispositivos que, no mínimo, aquilo que nós temos que garantir é que eles continuem a funcionar. E, portanto... Pois é, professor, é muito interessante essa sua tese aí. Até há pouco tempo atrás a ciência estava preocupada em colocar ciborgue no corpo humano para locomoção, né, para fazer com que essas pessoas, né, fizessem determinados exercícios que não seriam capazes por impossibilidade física. Mas, e quando se trabalha com a mente, né, até um dia desse, há pouco tempo atrás, a gente pensava que o coração é que era a vida, né? E depois descobriu-se que era o cérebro que pensa, né, ele que move tudo isso. Dentro dessa sua tecnologia, assim, se você consegue fazer com que a pessoa com deficiente mental faça determinadas tarefas
essa mesma tecnologia não poderia ser usada, por exemplo, para o mal, fazer com que as pessoas, né, e despertassem uma inteligência? É possível a tecnologia interferir na mente humana? Eu diria que se calhar é possível e é extremamente perigoso, porque nós podemos utilizar a tecnologia para o bem e para o mal, e tendo em conta a nossa capacidade maléfica, haverá certamente alguém a lembrar-se para o mal. E olhemos para o caso da internet. Eu acho que a internet é uma das grandes descobertas do último século, potencia coisas maravilhosas, mas também permite tanta coisa má. Nós temos a associação de terroristas a utilizar a internet, o rapto de crianças porque aliciadas pela internet. Portanto, eu tenho um certo receio da tecnologia só por si. Realmente a tecnologia tem que ser utilizada com muito cuidado e há todo um conjunto de questões éticas que têm que ser debatidas e exploradas e por vezes o desenvolvimento tecnológico é tão rápido que nós esquecemos dessas questões éticas, por trás ficam na gaveta, tendo em conta o desenvolvimento tecnológico. Eu hoje em dia estou um pouco mais pessimista do que estava há 10 anos em relação à tecnologia. Acho que se estão a criar necessidades, por vezes, que não são necessidades, são artificiais, e a mente humana é muito requintada em arranjar malefícios para a utilização da tecnologia. Mas, por outro lado, não podemos esquecer exatamente isso, é que também permite coisas maravilhosas e, portanto, nós temos que ter cuidado nesta dualidade e utilizá-la para o bem. Professor, a tecnologia da comunicação e da informação a serviço da educação no mundo, isso não é mais novidade, né? Não. O Gilberto Gilde dizia que o que permitia no futuro, o que permitiria essa infinita largura de banda que iria revolucionar o mundo, ela chegou praticamente com a televisão digital, né? Que já na Europa já tem algum tempo e aqui no Brasil nós estamos introduzindo agora este ano. Do seu ponto de vista, vai ser realmente possível, e como os visionários imaginaram, de que a educação à distância de quinta geração, através da infinita largura de banda, seria possível, por exemplo, ensinarmos o simpósio de Platão, fazendo simulações de alta definição, e que as pessoas colocando um chapéu na cabeça poderiam entrar naquele simpósio e acompanhar Platão? E aqui no Brasil nós temos uma personagem num programa de televisão chamada Eva Byte, que ela simula um ator e fala normalmente. Não seria possível nós resgatarmos, né, esses grandes personagens da história para ensinar ética, filosofia e sociologia para todo mundo, né, com um prazer, e que hoje as pessoas não gostam de estudar essas matérias, principalmente porque elas são muito decorativas ou são menos atrativas? O que é que o senhor acha da tecnologia da comunicação e da informação a serviço da educação no planeta Terra, que hoje nós não temos mais fronteiras? Eu tive a oportunidade de fazer já há alguns anos, já há bastante tempo, talvez em 95, um estudo exploratório exatamente para perceber o impacto da televisão e do multimédia junto das crianças. E houve uma experiência que se realizou no sentido de ter um grupo de controle que estava só a assistir a um determinado canal. E tínhamos outro grupo de crianças que estava a assistir, a fazer zapping entre vários canais. Um dos canais era o canal que o outro grupo estava a assistir permanentemente. E chegou-se à conclusão de que as crianças que estavam a fazer o zapping tinham captado a mesma informação em relação ao canal comum de que os outros que só estavam a ver aquele canal. Ou seja, isto para mim elucida de alguma maneira que a sociedade da informação é muito atrativa e, portanto, nós não conseguimos estar concentrados no programa provavelmente mais de meia hora. Portanto, nós temos tendência a procurar outra informação, a fazer o zapping, a mudar de canal. Com a internet é exatamente a mesma coisa, andamos sempre à procura de qualquer coisa. Há um link, um elo que nos parece interessante e, portanto, nós clicamos e vamos para outro sítio. E, portanto, estamos sempre à procura de qualquer coisa.
E é um modelo muito interativo e muito dinâmico. E agora olhemos para aquilo que acontece nas escolas, na sala de aula, em que temos o velho modelo do professor a dar aula. Essas crianças que estão habituadas à internet, à televisão interativa, aos 1001 canais de televisão, a todo o dinamismo da sociedade contemporânea, óbvio que não têm interesse nenhum de estar ali a ouvir durante 2 horas um determinado professor. E sentar naquela cadeira e não se mexer, né? Senão o professor pode brigar, né? Portanto, os métodos de ensino estão claramente ultrapassados. Portanto, aquilo que se calhar era válido para o nosso tempo, que nós tínhamos uma mentalidade própria, tínhamos uma educação própria, hoje as crianças são inundadas com milhares de estímulos e, portanto, não podemos esperar que essa criança se vá sentar numa cadeira sossegadinha. Eu costumo dar o exemplo numa situação, não uso muito o telemóvel, uso muito pouco o SMS. A minha filha tem um contrato especial que permite ter gratuitamente 1500 mensagens por semana. E ela chega ao fim da semana, está a poupar, porque eu gasto 3 ou 4 por semana, ela gasta 1500 por semana e acha que é pouco. Se houvesse 2000, gastava 2000. Portanto, os modelos mudaram. Ao nível do ensino, não mudaram tão depressa. E, portanto, estamos a pretender que os modelos da sociedade passada se aplicam aos jovens que são muito diferentes do que eram há 20, 30 anos. Portanto, a tecnologia pode auxiliar isso e realmente nós temos que arranjar novas formas de ensino, por um lado, e portanto, novas formas de ensino, parece-me que os materiais multimédia são extremamente importantes. Por outro lado, é preciso não esquecer outro fator, que é a formação ao longo da vida. A sociedade é muito complexa, nós temos que estar constantemente a aprender novas coisas, mas também, por outro lado, é uma sociedade extremamente competitiva. Nós não podemos sair do nosso local de trabalho para ir estudar durante 3 ou 4 meses, porque quando regressássemos já perdíamos o nosso local de trabalho, já havia uma série de problemas. Portanto, nós temos que fazer a nossa formação ao longo da vida e tem que ser na nossa casa, no nosso local de trabalho, sem termos que deslocar a grandes centros. E, portanto, aí, mais uma vez, a formação à distância é o ideal, porque permite-nos que nós não tenhamos que ir à capital, entre aspas, obter a formação. Vamos obter a formação de acordo com o nosso ritmo, com o nosso tempo, com a nossa disponibilidade, no nosso local de trabalho, na nossa casa. E parece-me que isso é extremamente importante. Terceiro ponto que eu gostava de frisar é que a tecnologia está aí. Não há, digamos, ao nível de ensino à distância e ao nível de ensino multimédia, nós temos inúmeras ferramentas. O que não temos é realmente a mudança de mentalidade dos professores. Ô, professor, mas desse ponto de vista, como é que nós vamos incutir na cabeça dessa juventude, das crianças que nascem hoje, nesse mundo de comunicação generalizada, onde a imagem é o paradigma, onde realmente uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Não sei quem foi que disse isso, porque com 1000 palavras a gente xinga até a mãe do cara que inventou isso, né? Mas essas crianças acostumadas com essas imagens, com esse paradigma de essa quantidade imensa de informação, elas conseguem, como você mesmo disse lá no MSN, falar automaticamente com várias pessoas, escrever para várias delas, não tão bem a língua correta, mas como é que nós vamos discutir nessa nova juventude, né, o hábito, por exemplo, da leitura, do conhecimento, daquele conhecimento que precisa permanecer para sempre? Eu julgo que esse é um problema muito grave, mas eu julgo que ainda há outro problema mais grave do que esse por trás disto. Eu não sei nada disto, mas estou a recordar-me de uma conferência do professor António Damasio, que é um indivíduo radicado nos Estados Unidos e preocupa-se com a questão do cérebro, e ele teme que realmente ele, no fundo, tem um livro, publicou um livro que é O Erro de Descartes, em que ele, no fundo, contesta a teoria cartesiana. Portanto, ele dá muito mais ênfase
às emoções do que ao raciocínio. E ele defende que a questão das emoções é uma questão que leva tempo a amadurecer. Nós, o carinho, o amor, são algo que não nasce connosco, ou nasce e que se desenvolve. A simpatia ou o amor por alguém é uma coisa que leva tempo, que se vai fundamentando. E ele teme que o facto das crianças serem bombardeadas com esta quantidade de informação e estarem a reagir a estímulos imediatos, seja tudo tão imediato que os sentimentos não se desenvolvam. E, portanto, estamos aqui a criar, entre aspas, pessoas sem sentimentos. Porque para haver sentimentos é preciso também algum espaço interior e alguma calma. E isso é, digamos, ainda mais grave do que o conhecimento base que é necessário. Portanto, nós podemos ver a ter problemas sérios, quer no conhecimento básico, fundamental, é a questão das leis fundamentais que nós precisamos para depois construir todo o nosso conhecimento, mas também no capítulo das emoções. Estas pessoas que desde bebés são bombardeados com estímulos e mais estímulos e mais estímulos, nós não temos a certeza como é que eles vão ser adultos e se têm os sentimentos convenientemente formados. E isso é o que é o desafio. Portanto, é uma perspectiva como é que nós educamos com estas novas ferramentas e como é que nós educamos no sentido certo e não a criar pessoas não inseridas socialmente. Isso leva a uma outra questão, que é um problema que na Europa, já não estamos a falar de crianças, mas é um problema que na Europa está a ser muito debatido, que é a questão da formação ao nível de doutoramento. Ao nível de doutoramento, nós na Europa temos centros altamente competitivos, nomeadamente nas áreas da biologia, da bioquímica, da biomedicina, altamente competitivos, com pessoas a fazer trabalho de ponta, a publicar inúmeros artigos em áreas muito específicas, a fazerem doutoramentos de elevada qualidade em áreas muito específicas, mas que quando acabam o doutoramento são de pessoas completamente desenraizadas. Ou seja, não têm skills para estabelecer uma comunicação, uma conversa, não têm skills para arranjar emprego, portanto, são extremamente isoladas, são especialistas naquilo e em mais nada. De tal maneira que os programas doutorais, e essa tendência começou na Inglaterra, os programas doutorais hoje são muito mais abrangentes. Para além da especialidade, tentam levar as pessoas, ou ter disciplinas que levem as pessoas a trabalhar em equipa, a desenvolver outras áreas que não há área de especialização deles, exatamente para não criarmos pessoas completamente desadaptadas à sociedade em termos sociais. São extremamente bons na área de investigação deles, mas depois não sabem ter uma conversa, não sabem fazer um amigo, não sabem trocar uma piada e não sabem resolver questões básicas como procurar um emprego. E, portanto, esse tipo de equilíbrio tem que ser encontrado. Você acha que no futuro nós vamos ter uma geração de pessoas que vão e ficar sempre trancadas em casa e quando ela chegar na rua ela não vai reconhecer que tem que descer a calçada, senão ela vai cair? E vai existir uma geração assim, porque o que está acontecendo hoje, as pessoas passam tanto tempo, né, em frente do computador, né, e que essa falta de, embora que Pierre Levy tenha dito que isso não vai acontecer, né, e que o Domenico de Masi diz que essa história do ócio criativo vai ser muito boa, as pessoas terão mais tempo para o lazer, eu estou vendo que as pessoas estão muito mais tempo agora já no lazer do computador do que realmente conhecer pessoas. Isso não... na sua opinião, do ponto de vista, né, do ponto de vista psiquiátrico, né, isso não tem, nós não vamos ter uma população de zumbis num futuro muito próximo? Isso há um risco disso acontecer e, portanto, é aquilo que eu digo que é os malefícios da tecnologia e, portanto, é preciso encontrar aqui um equilíbrio. Agora, eu sou otimista que normalmente as coisas novas há um exagero e depois há a contra-reação e, portanto, provavelmente nós estamos a assistir a uma tendência num determinado sentido
mas julgo que com o tempo haverá certamente alguma contra-reação e certamente seremos capazes, não todos, mas a maioria é capaz certamente de encontrar algum equilíbrio entre esta parte social e a parte tecnológica. Certo. Professor, nós já estamos quase no fim do programa e eu queria que o senhor fizesse um resumo, né, da sua visita aqui na faculdade e o que sobrou dessa visita em termos de relação com a Universidade de Aveiro. Esta visita serviu para eu trazer um protocolo entre a Universidade de Aveiro e a faculdade, e esse protocolo permite uma série de iniciativas. Estamos a falar da possibilidade de intercâmbio de docentes e, portanto, a hipótese de Aveiro convidar um docente da faculdade ser professor convidado durante 2, 3 meses, o mesmo acontecer no sentido inverso, portanto, haver um professor da Aveiro que se desloca aqui durante um determinado período para lecionar uma determinada disciplina. O protocolo abre possibilidades também ao intercâmbio de estudantes e, portanto, isto é extremamente importante numa altura em que a mobilidade é a palavra-chave e, portanto, podemos ter eventualmente um estudante da Aveiro que vem fazer aqui um semestre e que isso é contabilizado lá sem prejuízo, ou ter aqui um estudante que vai lá fazer um semestre e que isso é contabilizado cá como um semestre. E, portanto, isto não é só a aprendizagem, isso permite um conhecimento de uma outra sociedade e uma outra forma de viver que será certamente enriquecedora. Portanto, eu julgo que esse tipo de intercâmbios serão certamente bastante potenciadores de novos contactos, mas há também a hipótese de estabelecer projetos comuns e, concretamente, eu levo em carteira um projeto comum tem a ver com o ensino à distância e tem a ver com a área de promoção da saúde. E estamos a falar da vida sexual e reprodutiva, que já tem um conjunto de linhas que nos permite dizer que vamos ter uma colaboração entre a Universidade de Aveiro e a Faculdade de Grande Fortaleza. Ok, professor, muitíssimo obrigado, pela sua presença. O programa Destaque conversou aqui com o professor Nelson Fernando Pacheco da Rocha. E se você quiser sugerir pessoas e convidados aqui para esse programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. E o programa Destaque volta na próxima semana com outro convidado em destaque aqui na FGF TV. Muito obrigado pela sua audiência.